Olá, meus queridos do WA Concurso, vamos para mais uma aula sobre advérbios, agora falando da parte 2 de formação. Vocês estão vendo aqui uma foto de um trecho da Carta de Independência dos Estados Unidos, onde diz We the people, nós, o povo, e vão estar acompanhando a música, o hino nacional dos Estados Unidos, enquanto acompanha essa aula. Muito obrigado pela atenção e vamos lá. Aqui falando sobre adjetivos. Formação 2, a gente vai falar sobre palavras em li, que ainda assim são adjetivos, não são advérbios. Vamos falar dos linking verbs e do well versus good. Bom, palavras com li que estão como adjetivos. Por quê? A gente já falou em sala de aula até que quando eu boto li, eu dou a ideia de mente. E essa ideia que eu coloquei de mente me traz a ideia de advérbio e principalmente aqueles advérbios de modo. Mas vamos dar uma olhada em algumas palavras em que não há esta mudança. Como lonely. E nesse exemplo aqui, nós temos que Alice lives alone and often feels lonely. Porque feels lonely significa sente-se sozinha. Qual é a característica da Alice? É se sentir sozinha. Então aqui está como um adjetivo. No próximo exemplo, aqui é apenas a tradução. Silly, silly, tolo. Her work is full of silly mistakes. O silly está apontando para mistakes. Então é uma qualidade do mistakes. Lovely. He has a lovely voice. Nesse caso, lovely está apontando para o voice, dizendo que ele tem uma voz amável. Ok? Friendly. Everyone was very friendly. Aqui eu tenho um linking verb. Esse verbo to be está trabalhando como um linking verb, porque ele está apontando para o friendly, dizendo que o friendly é a situação em que everyone está. Então é a característica de everyone. Então everyone é amigável. Nesse caso aqui no passado, era ou foi amigável. Elderly. Elderly residents, né? Os residentes mais antigos ou mais velhos, could remember the construction of the first skyscraper, ok? Então, elderly residents, quer dizer, os residentes mais antigos ou mais velhos. Agora vamos falar um pouco sobre aquele was que a gente viu no slide passado, sendo um linking verb. O que é linking verb? Bom, temos para esse tipo de classificação 3 classificações de verbos. Nós temos os action verb, que descreve o que alguém faz, né? O verbo em si no seu sentido mais puro, indicando o que foi feito, né? O que alguém faz. Já temos os helping ou auxiliary verbs, que nós já aprendemos também, que falam, por exemplo, o to be, que faz o nosso continuous ou progressive. Nós temos o to do, que faz o presente ou o passado do simples. O can, que é um verbo modal. O shall, também verbo modal. O could, também. O would, o may, o must. O will, que é o nosso auxiliar do futuro. E o to have, que é o nosso auxiliar do tempo ou do modo perfeito. E aí nós temos o linking verbs. O que são linking verbs? Eles descrevem como algo está, a condição de alguma coisa. Eles falam uma característica de alguma coisa. Por isso que naquele caso, o lovely ou lonely, eles são adjetivos, porque estão sendo tratados pelos linking verbs. Ele não altera o verbo e sim qualifica o nome. Tá ok? Então, the food here is good. E qual é a qualidade da comida? Good. The ensine appears too fast. The ensine fast. Então, o ensine está rápida. I will stay alone. Qual é a minha situação? Alone. Ou that sounds great. Sounds great. Não é o som que está alto, mas sim que parece ser bom, ser legal, ser grande. Então, that sounds great. I become calm. Eu fiquei calmo. Como é que é a minha situação? Estar calmo. Minha condição, né? Estar calmo.
It seems soft, não softly. It seems soft. Qual é a situação do it? Ser soft. They grow old. Eles envelhecem. Qual é a situação do they? Old. E assim a gente vai com this pie tastes good. A situação da pie, da torta, ser good. Remains alone. Tá? E esses são verbos-chave. Tá? O e, o to be, o appears, o stay, o sounds. Todos são verbos, né? Eu vou mudar aqui a cor. O sounds, o stay, o appears, o hear, o become, dando o soft, o grow, dando essa ideia de em que condição está alguma coisa, como é que ela se apresenta. Né? She feels dizzy. Não é como ela se apresenta, tá ok? Agora vamos ver a diferença entre good e well. Bom, good, a palavra good normalmente ela é um adjetivo e modifica o nome. Essa é a regra do adjetivo. Lembra daquela regrinha que eu falei para vocês? Add, que é soma, acrescentar, e o jetivo, que é uma palavra que, vamos dizer assim, se assimila ao nome. Enquanto que o well já é um advérbio. Então, ele acrescenta ao verbo. Modifica o verbo quando usado como adjetivo, significa em boa saúde, ou seja, o well ainda pode ser usado como adjetivo, porém significando somente em boa saúde. Olha os exemplos aqui. No exemplo 1 nós temos para good, nós temos money is a good, ainda botei um A aqui, a good servant, but a bad master. E no número 2 nós temos the books are good friends. Então, good aqui é simbolizando que os amigos são bons, né? Tá? São adjetivos. Já o well, quando eu falo, my father has always driven well. Como é que ele dirige? Bem. Meu pai não está bem, é que meu pai dirige bem. Agora aqui sim, eu estou trabalhando com um adjetivo. Porque eu tenho I am well right now. Eu estou bem. Bem como? Boa saúde. Tá? Eu estou de boa saúde. Então, I am well right now after having flu. Depois da gripe. Tá? Muito obrigado a todos e hasta la vista para vocês. I'll be back. Até mais.